que é bom para o médico novo saiba que nem tudo são flores na cirurgia plástica, né? Porque as pessoas esperam... O que os outros colegas veem na gente, cirurgiões plásticos? Aquele médico famoso, que anda numa Ferrari, que é rico. Aonde a gente... Mas é É isso. Aonde a verdade. gente Essa é a senta, você visão senta numa deles. mesa, o cirurgião plástico. Esse aqui tá rico. Esse aqui... Tudo, no fim das contas, é muito parecido entre as especialidades. O que muda é a forma A percepção. que cada uma recebe bruto, que é o que a gente fala, aí voltando para o lado empresarial. Eu vejo colegas de outras áreas que eles não têm consultório, tudo que ele recebe é o quê? Líquido. Tirou o imposto de renda, líquido. Não paga funcionário, não tem um funcionário, não tem uma clínica, não tem nenhuma despesa. Nós trabalhamos para gerar um faturamento bruto muito maior, provavelmente, do que os outros, mas o líquido também vai se assemelhar. Né? E aí é que fica, né? Para os outros médicos, inclusive, eu digo das outras especialidades, talvez eles não tenham essa noção do que é o faturamento bruto e do que é o faturamento líquido para um empresário da especialidade. Né? Outra coisa também que a gente percebe, Alexandre, é o seguinte, que você, no teu trabalho, no meu trabalho, quer dizer, tem muitas pessoas envolvidas e dependente da tua cirurgia. A tua instrumentadora, a tua secretária, a pessoa que vende a próstata, a pessoa que vende o fio, o laboratório que faz o exame. Quando você percebe que existe uma É multidão uma cadeia em mesmo, torno, quer né? dizer, você é como se fosse o centro, e você tem aqui em torno de você, que gravita em torno de você, uma quantidade enorme de pessoas que depende da tua cirurgia. Porque se tua cirurgia não acontecer, quer dizer, a quantidade de pessoas que são impactadas com isso, em termos, inclusive, econômicos, é muito grande. E as pessoas, não, às vezes, não percebem isso. É mais uma cirurgia, mais um paciente, mas o que está envolvido no entorno é muito grande. E aí gera a nossa preocupação, que a gente conhece, a gente sabe disso aí, que as pessoas não percebem, mas você sabe que está envolvido não só, quer dizer, o cirurgião e o paciente, mas tem a instrumentadora que depende de você, você que paga a instrumentadora, a tua recepcionista, o anestesista que está envolvido, o laboratório, a pessoa que vende a malha, a pessoa que vende que faz o exame, às vezes até outros colegas de especialidade que você tem que encaminhar porque ela tem algum problema cardiológico, problema gastrointestinal. Então, tudo isso gravita em torno de você, e isso aí realmente dá para a gente uma preocupação enorme que as pessoas não percebem. Eu acho que o maior fator nosso é exatamente isso. Durante o processo da cirurgia plástica, o nosso estresse é tão grande que as pessoas não percebem. Não É. percebe o estresse que a gente está passando. E assim, eu ainda te digo mais, que é tendo ou não tendo cirurgia, e a pandemia ensinou isso para nós. Quando chegou, se não me engano, dia 15 de março, fecha tudo, para tudo, fecha tudo, 2 meses fechados, sem cirurgia, a gente sem poder operar, ninguém sabia qual mal fazia operar um paciente com Covid, sem Covid, qual protocolo adotar, fechou tudo. Mas os gastos continuavam, era uma empresa, pessoas a receber, aluguéis a pagar. E aí foi uma cadeia de acordos, negociações, onde você conseguiu diminuir, mas não conseguiu zerar. Então, quantos meses a gente teve ônus sem ter recepção, enquanto outras áreas, eu digo profissionais do serviço público, continuaram recebendo, estando em casa, fazendo teletrabalho, às vezes até mesmo de recesso. Quantas especialidades na área da medicina foram impactadas positivamente por o aumento de serviço no Covid, até eu digo até aumento da remuneração mesmo, a gente ficou sem receber. A gente ficou um gap branco, sem fazer nada, só gastando. Por quê? Porque esse é o lado do empresário. O empresário ele perde nessas horas. As pessoas pensam que a gente está só no ganha, 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 né? Mas tem o momento das perdas e a gente tem que estar preparado para isso. Imagina, doutor Evaldo, por exemplo, vai pegar uma pessoa que não tem preparo nenhum, não tem uma reserva. E aí imagina, fecha tudo, pandemia 2023. E aí? Não é verdade? Aí o Só problema vou pagar, como é que eu vou emocional, receber? problema emocional, tanto é que isso aí impactou muito emocionalmente muita gente. Que não estava preparado, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Mas como você falou, quer dizer, ainda hoje eu estou pagando empréstimo que eu fiz para manter o nosso consultório, a nossa clínica, durante aquele período que foi de março até talvez outubro, novembro, que a gente começou a trabalhar um pouquinho para poder dar um pouquinho de folga. Quer dizer, ainda hoje eu pago o empréstimo que eu fiz para pagar todos os meus fornecedores, todos os meus funcionários, para mantê-los, quer dizer, com aquele ganho, mesmo sem eu receber nada. Então é um trabalho muito árduo, é um sofrimento muito grande para a gente manter toda essa estrutura funcionando. E a questão da racionalização da visão do empresário. Por exemplo, o que era mais viável? Fazer um empréstimo ou queimar suas reservas? O empresário que tem a visão correta, ele sabe até a hora de fazer o empréstimo. Isso é uma lição que eu aprendi a duras penas quando eu estava fazendo o MBA. Eu gosto de trazer exemplos pessoalizados que eu acho que fica mais fácil de entender.
Quando eu estava fazendo o MBA, os juros no Brasil estavam lá em cima, estava alto, e eu estava ali mais pelo começo que pela metade da cirurgia plástica aqui. Já tinha uma boa reserva, e aí decidi aumentar o consultório e passar para uma clínica, um gasto estimado alto. Eu falei, não, eu tenho. Pelo que eu aprendi, ninguém faz. Quem pega empréstimo está errado. Visão do não empresário. Fui lá, meti a reserva toda para fazer Usou o capital o próprio. capital próprio para fazer a clínica. Não que aquilo me trouxe prejuízos negativos, mas em termos de visão empresarial eu perdi o quê? O custo da oportunidade. Porque o financiamento subsidiado, com o objetivo de fomentar, seria muito mais proveitoso. Então, uma pessoa sem conhecimento empresarial, quando ela se mete a ser empresária, ela não sabe, ela já começa errado. E foi aí que eu comecei errado. E eu estava, acho que no segundo mês do MBA, e aí quando eu falei, aí primeiro um silêncio, depois um sorriso dos colegas. E aí eles foram me mostrar por A mais B, porque a visão realmente, aquela visão mesmo enraizada, a gente aqui quem pede, primeiro você tem que juntar. É uma visão simples. Depois você não pede empréstimo, porque empréstimo é pecado. E aí, no caso, eu fiz tudo errado. E eu não tenho vergonha de dizer, porque eu quero ajudar quem vier daqui para frente não fazer a mesma coisa. Se tivesse pego um empréstimo dos bancos de fomento, como o Banco do Nordeste, teria tocado. Se eu pegasse aquele dinheiro e tivesse colocado para investir a um juros bem maior, as coisas tinham ido da maneira correta, que é o quê? Juros sobre o capital, gerando renda. E aí eu já começo a ver que hoje em dia tudo que eu faço, eu vou fazer o cálculo do custo da oportunidade. A gente sai da faculdade sabendo isso? Não. A gente sai da residência sabendo isso? Não. A gente trabalha e tem tempo para estudar isso? Não, porque às vezes a gente está tão focado na execução do trabalho, a atividade fim, que é a cirurgia plástica, que a gente não consegue deixar um pedacinho do nosso dia para raciocinar sobre implementar essas coisas, né? Essa é a dificuldade que eu tenho com as pessoas que eu oriento, principalmente da medicina, porque elas são muito focadas na medicina, e realmente tem que ser, porque a medicina é uma ciência muito complexa, então você tem que ter um foco muito grande na medicina. Mas eu falo, você tem que aprender outras coisas. Se você ficar só na medicina, você não vai ganhar dinheiro. Até ganha, mas gasta tudo, não vai sobrar. Por quê? Porque elas não têm, ela até tem tempo, mas na hora que ela tem um tempo um pouquinho maior, ela foca de novo na medicina. Então não tem essa percepção que ela tem que abrir o leque de conhecimento, até para poder, nesse leque de conhecimento que ela abre, ela vê as oportunidades que tem. E aí ela vai aprender alguma coisa para saber que o dinheiro dela, o capital dela é muito mais caro do que o dinheiro do banco. Exatamente. E isso é algo que a gente não aprende fácil, não. A gente só aprende apanhando e perdendo, né? E aí eu também tive outras experiências também agora, ultimamente, com outros colegas cirurgiões plásticos de outras praças, a gente se relaciona muito. Hoje a tecnologia é fantástica, né? O grupo de WhatsApp ele coloca numa possibilidade de discutir tanto casos clínicos, como também casos de implementação da qualidade da clínica, como também da sua qualidade de vida. E eles me orientaram, a gente vai conversando e vendo que realmente a gente deve salvaguardar pelo menos um pedacinho do nosso tempo para cuidar das outras coisas não médicas, digo, dentro da nossa empresa clínica, né? A gente tem que treinar pessoal ou contratar alguém que treine, mas às vezes o próprio dono é que imprime as características pessoais. A gente tem que sentar um tempo para debater precificação. A gente tem que, hoje em dia, uma demanda nova, e você deve estar enfrentando esse problema, é ter que reservar um horário no dia ou 3 horários no dia para fazer mídia social. Então, assim, você veio de uma época onde o boca a boca era a melhor referência possível. Hoje, a mídia social é o boca a boca. Hoje está até um termo que eu vi recentemente, a gente fala muito de relacionamento médico-paciente. Né? Aí eu vi esse termo que eu achei interessante, relacionamento médico-seguidor. Então, exatamente. Coisa nova e aí, aquela coisa, você tem que dar atenção para os seus seguidores na mídia social, você tem que responder, você tem que falar você mesmo com eles, mas aquilo ali virou uma obrigação que a gente tem que ter a mais, porque se você não é reconhecido lá, você não é conhecido mais. Às vezes, o público jovem, ele vai se validar por lá, e eles procuram o que se chama de validação social, que é a validação social, a prova social, né? Que é um comentário. Os comentários, né? Ou alguém conhecido, famoso, que fez e ficou satisfeito. E aquilo ali é algo que é um pouco perigoso, porque é muito manipulável, entendeu? Eu fico meio assim, com meus. Porque coisas
éticos e morais próprios, às vezes o paciente ele manda um elogio e fala assim, eu vou botar aquilo ali? Mas dá vontade de botar aquela que me mandou me criticando também. Porque se eu esconder só mostrar o lado bom e esconder o lado ruim, que tipo de pessoa que vai me procurar? Entendeu? Vão procurar pessoas que só veem o lado do sonho, eles não veem o lado da realidade. Então, hoje eu recebo, claro que infinitos agradecimentos, de vez em quando eu recebo uma crítica, uma reclamação, porque, como aquela coisa que a gente falou, não é porque a gente quer. O paciente que vai fazer uma reop, que você faz, todos nós fazemos, vai para uma cirurgia, a minha mama caiu. Mama cai, menstrua todo mês, amamenta, o tecido não é igual para todo mundo, a cicatriz ficou grossa. Qual é o cirurgião que faz questão de fazer mal feito para fazer 2 ou 3 vezes? Nenhum. Isso é do racional. Mas não adianta só eu chegar lá e colocar só o bonzinho e esconder o lado ruim, porque depois nossa vida vai virar um inferno. Entendeu? A gente vai vender o sonho e vai colher o pesadelo. E aí, voltando para a mídia social, para a gente não perder o raciocínio, virou uma obrigação tão grande que a gente tem que reservar um pedacinho do nosso tempo para fazer 1, 2 ou 3 postagens todo dia. Isso meio que entrou na parte mesmo na rotina do cirurgião. Então, você e eu atendemos, operamos e postamos. Aí depois vem a família. Quando eu chego em casa, tá lá eu e minha esposa lá jantando e eu tô aqui no celular. O que é que tu tá fazendo? Eu falei, tô trabalhando. Esse trabalho não acabou de chegar? Não, mas faz parte do trabalho, porque tem que ter a postagem das 8, 8h30 da noite. E nós estamos, às vezes, comprimindo o nosso tempo livre, né?